Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma live, mais um programa, nosso 28º. Meu nome é Uli Holtz, eu sou terapeuta, consteladora e eu trabalho em Sorocaba, né? Eu tenho um consultório em Sorocaba. Eu facilito constelações em grupo e também através da técnica dos bonequinhos, né? Dentro do setting individual, na técnica trabalhando com os bonequinhos Playmobil, e dentro dessa abordagem que foi trazida pela Vera Bassoy, que traz esse movimento dos bonequinhos, né? O pessoal fala por aí que são os bonequinhos que andam, né? Então, esses bonequinhos, eles também trazem informações, assim como no grupo, através dessa técnica, que foi validada, inclusive, por um cientista, o Rupert Sheldrake, que é o criador da teoria dos campos mórficos. Faço também constelação por Skype, ou pela qualquer mídia, né? Pela internet. Funciona da mesma forma, traz os mesmos efeitos que uma constelação presencial traz. E eu tenho recebido vários comentários de vocês, agradeço muito por vocês estarem participando, dando sugestões de temas, me fazendo algumas perguntas, eu tenho até respondido algumas diretamente para vocês. E aquilo que eu acho assim de mais relevante, que eu vejo que são perguntas mais frequentes e são coisas também, casos de consultório, que eu acho importante comentar com vocês, eu já trago assim meio que direto na próxima semana, né? E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tema que eu vejo que são assim as sutilezas do trabalho com constelações, que são essas são os detalhes que enriquecem esse trabalho. Porque o que a gente vê? Qual é a base do trabalho das constelações? Isso eu falo toda vez, né? Que quando a gente vai ver e vai entender a nossa história, tudo no final das contas nos remete ao nosso encontro com pai e mãe. Quais foram as impressões que a gente, criança, teve do nosso encontro com eles? E também, claro, de toda essa história que veio deles. Então, as encrencas da minha mãe, as encrencas do meu pai, quer dizer, para trás deles também. E esse trabalho todo de constelação familiar, ele se baseia, ele tem como princípio 3 leis básicas que o Bert Hellinger trouxe como essas leis relacionais, leis que regem os relacionamentos. Igual à força da gravidade, né? A lei da gravidade. Quer dizer, antes de alguém ter descrito esta lei, ela era um fenômeno. E da mesma forma, todas essas outras leis que regem tudo o que acontece em volta da gente. No caso das relações humanas, são 3 leis que o Bert Hellinger trouxe, né, como trouxe à luz, como é que funcionam de verdade essas 3 leis, porque tem alguns outros autores que já trouxeram isso antes do Bert Hellinger, mas o Bert Hellinger ele colocou isso na prática, quer dizer, ele descreveu essas leis através da observação direta dessas leis, nisso que a gente chama de campo, de setting terapêutico, onde ele viu os efeitos dessas leis se desenrolando. Então, se vocês tiverem curiosidade, por favor, assistam também os outros programas, onde eu falo mais detalhadamente sobre essas leis. Mas a primeira lei é a lei do pertencimento, que diz que todo mundo tem direito a pertencer ao seu sistema familiar. A segunda lei é a lei da hierarquia, que diz que quem chegou antes no sistema familiar tem precedência sobre quem chegou depois, ou seja, os pais são os grandes, os filhos são os pequenos. E a terceira lei, que é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber, ou dar e tomar. Então, tudo gira em volta dessas 3 leis. E uma coisa que eu tenho percebido, quando eu tenho facilitado constelações para os meus clientes, é que existe assim, nós temos muitos, digamos assim, erros educacionais, digamos. A gente tem crenças que nos limitam a abrir um outro leque de possibilidades, que nos impedem de ver algo além daquilo que a gente já conhece e aprendeu como verdade. Então, eu vou trazer um exemplo prático para vocês. Muitas vezes, vem pessoas que me procuram porque essas pessoas têm um problema com o relacionamento, ou com a mãe, ou com o pai. Então, aconteceram algumas coisas nesse relacionamento ou de pai e mãe, e essa criança se fidelizou mais ao pai ou mais à mãe.
e tomou partido de um ou tomou partido de outro, ou teve um encontro muito difícil onde a leitura da criança foi: vocês não são os pais certos para mim, vocês me faltaram. Então eu também tenho aqui mágoas, ressentimentos e de verdade eu não consigo me aproximar, eu não consigo entrar num abraço, eu me arrepio porque não dá, é demais para mim. E muitas pessoas que vêm, que chegam no consultório, elas até dizem: olha, eu já trabalhei muito em terapia, eu já entendi, já olhei para o meu pai, olhei para minha mãe e agora eu acho que eu estou pronto para perdoar os meus pais. E nesse trabalho de constelação, o que a gente vê? Muitas vezes é exigido da gente, e para onde a gente vai e para onde a gente olha, muitas vezes nos dizem: puxa, você precisa perdoar o seu pai, puxa, você precisa perdoar a sua mãe, porque senão sua vida não vai andar. Então eu vou dar uma notícia para vocês: vocês não precisam perdoar os seus pais. Porque o perdão nesse trabalho, no sentido assim, o perdoar como desculpar os pais, né? Então eu preciso desculpar os meus pais, agora eu consigo desculpar os meus pais. O perdão no sentido da desculpa, ele está deslocado. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente trouxe esse tema em outras vezes, os pais eles são os grandes e nós somos os pequenos. E dentro deste olhar, né, o pequeno ele tem aquele ressentimento, aquela coisa de: puxa, tudo que eu queria era que você me olhasse, que você me visse, que você me amasse, eu ficar no seu colo e me sentir amado, me sentir amada por você, pai, e por você, mãe. E depois essa criança cresce e ela continua com essa criança ferida dentro de si mesma. E dentro deste corpo adulto, esse adulto até diz: puxa vida, eu até entendo o que aconteceu. Eu entendo que minha mãe teve as dificuldades dela, eu entendo que meu pai teve as dificuldades dele, mas é difícil para mim desculpá-los do que eles fizeram, perdoá-los do que eles fizeram. E dentro desse trabalho de constelação, a boa notícia é que nós não precisamos perdoá-los, nós não precisamos desculpá-los, porque o que eles nos deram, a vida, ela é tão maior do que tudo o que pra gente, o que a gente olhou e considerou não bom. A vida é tão maior do que tudo isso que não cabe a um filho tirar a culpa dos pais. E vamos pensar de forma assim, dentro da etimologia da palavra, né? Desculpar, tirar a culpa. Se eu pequena, eu que sou pequena nessa relação de pai e mãe, tenho o poder de tirar a culpa dos meus pais, eu estou grande ou eu estou pequena? Muito grande. Se eu estou muito grande e a vida flui dos grandes para os pequenos, a vida ela não faz curva para nutrir um pequeno que está grande demais. E o Bert Hellinger chama isso de uma prepotência infantil, de uma arrogância infantil. E claro, gente, tudo isso acontece de forma inconsciente. A gente não sabe que a gente está dando um tiro no pé. Agora, o nosso DNA, ele conta 50% a história do nosso pai e 50% a história da nossa mãe. E quando a gente tem restrições e tem mágoas, o que é que a gente alimenta em nós mesmos? É como se nós disséssemos a cada instante que a gente faz um julgamento à mãe, que a gente faz um julgamento ao nosso pai, que eles não são bons o suficientes e que nós também não somos bons o suficiente. Por quê? Porque se eu sou metade meu pai e ele não é bom o suficiente, ele não foi um bom pai, então eu nutro dentro de mim a falta. E não aquilo que foi bom, aquilo que veio e aquilo que já é meu por direito, a vida. Então quando alguém vem e num pesar e diz: puxa, eu gostaria tanto de perdoar o meu pai, eu gostaria tanto de perdoar a minha mãe, no sentido de desculpá-los do que eles fizeram de ruim para mim, quer dizer, percebe que por trás disso vem toda uma sensação de acusação, como se eles fossem culpados de algo.
E de fato, quando a gente olha isoladamente, pode até ser que a gente tenha essa percepção, porque quando um filho olha para um pai, esse pai deveria ser o super-herói, essa mãe deveria ser uma super-mulher. Agora, quando a gente enxerga estes pais também no contexto deles, entende que talvez aqui também tenha faltado, minha mãe também tenha esperado mais desse pai ou dessa mãe dela. Então, quando eu entendo e vejo no contexto, não do lugar da criança ferida, mas agora, dessa pessoa que cresceu e que tudo deu certo e que está aqui nesse momento. Então, quando eu olho dentro desse ponto de vista, é muito útil a gente entender e saber do que se trata, conhecer a nossa história. Compreender o que aconteceu, olhar de cima para isso. Agora, quando também eu olho de cima para isso, o que eu faço? É como se eu colocasse os meus pais na minha cerca, então eu entendo tudo o que aconteceu deles. E está tudo certo. Só que, para a gente se liberar, para nós nos liberarmos desse sentimento, qual é o passo seguinte? A vida flui do grande para o pequeno. Se o pequeno está grande demais, o passo seguinte é largar, soltar, liberar, devolver para eles tudo que é deles e murchar de volta para o nosso lugar de pequeno, onde daqui, assim como a lei da gravidade, a gente se preenche da vida que veio através deles. Então, se a gente olhar de novo na etimologia da palavra perdão, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar que perdoar quer dizer doar tudo, dar tudo, entregar tudo. Então, é este perdão que a gente faz. A gente entrega, a gente larga, a gente se abstém de tudo aquilo que a gente sabe e soube e interpretou do nosso relacionamento em relação aos nossos pais. A gente devolve para eles o pacote deles. O que acontece quando eu devolvo o que é do meu pai e da minha mãe para eles? Quando eu devolvo para eles tudo aqui, todo o efeito do nosso encontro, ou seja, todas as minhas mágoas, tudo aquilo que foi difícil, se eu devolvo para eles o que é deles, eles voltam a ser os grandes aos meus olhos, porque eu devolvo para eles a responsabilidade sobre os atos deles. E eu posso voltar para o lugar de pequeno, ou seja, eu devolvo para eles a dignidade de eles poderem voltar a ser os grandes aos meus olhos. Então, quando eu devolvo a eles o que é deles, imaginando também que muitas vezes, dentro desse olhar, eles também têm o que deixar de volta para os pais deles. Então, quando eu devolvo a eles, imagem mental, o que é deles, imaginando que eles ficam só com o que é deles e que eles também devolvem aos pais deles o que é dos pais deles e que os meus avós também ficam só com o que é deles e devolvem para mais atrás o que é de mais atrás. Por quê? Porque um ato deslocado na geração errada, quer dizer, existe uma coisa que eu carrego e que não é minha, mesmo que fosse um assassinato, digamos, uma culpa de um assassinato que aconteceu e que a minha família carrega, uma vergonha que eu tenho do meu pai ser assassino, alguma coisa assim. Este assassinato ele pode não caber na vida do meu pai, ele não faz sentido ali, ele é uma repetição de histórias. Mas se eu olhar lá atrás na história dos meus ascendentes, ali houve uma vez um ato, um assassinato, onde a minha família, ou esse meu ancestral, o fato dele ter sobrevivido, dele ter matado, ao invés de ter morrido, é que trouxe toda a descendência dele. Então, até os atos aparentemente mais atrozes e mais difíceis e mais feios, eles podem ser vistos com amor quando eles estão no lugar certo. Então, quando a gente imagina que tudo isso em algum lugar teve um efeito que trouxe a minha vida até aqui agora, eu posso deixar com eles o que é deles, perdoar, doar tudo, entregar tudo de volta, imaginando que cada coisa vai e volta para o seu lugar de direito, onde ali ela tem força, e tomar a vida que veio através de todos eles para mim, do lugar de pequeno onde eu murcho. Então eu não preciso perdoar nada. Basta eu dizer sinto muito se eu entendi tudo errado. E se agora eu volto, me rendo, baixo a minha cabeça e volto para o meu lugar de pequeno, onde é muito mais leve para mim.
Vocês já me deram tudo o que eu preciso, a vida. E a ela eu digo sim. E isso basta. Então, pessoal, por hoje era o que eu queria conversar com vocês, o nosso tempo já acabou. E até a semana que vem. Desejo uma boa semana. E se vocês quiserem se comunicar comigo, o meu telefone, né, o DDD é o 15 991 11 5467, também o WhatsApp, ou pelo Facebook, Uli Holtz Constelações Familiares, que vocês me acham lá, tá bom? Então, muito obrigada por terem participado e muito obrigada pela participação de vocês e pelas demandas que vocês têm trazido. Um beijo, até a semana que vem.